Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que é o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e todos dizem amém. A Semana da Paixão, desde 2017, tem por tema a noite da traição, ou a noite em que Jesus foi traído. Como foi que ele se comportou? Ontem à noite nós mostramos para vocês que Jesus se comportou nesta noite tão terrível, naquela noite tão horrível, se comportou como um homem de propósito. Mesmo diante da traição, ele disse: esse é o sangue que eu derramo em favor de muitos para a remissão dos pecados. Não desistiu de sua missão. Hoje eu quero apresentar outra coisa. Gostaria que vocês voltassem um pouquinho para a mesma cena, só que registrada por João. João registra essa cena com alguns detalhes a mais no capítulo 13 do Evangelho. Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São João. Na hora que você encontrar, dá um sinal com a mão que você encontrou, por favor, que eu vou mostrar para você algo muito importante. João capítulo 13. Capítulo 13 é o Evangelho de São João, capítulo 13. Aqui vai mostrar como foi que Jesus se comportou quando foi traído, ou na noite que ele foi traído. Escute aí, capítulo 13 de São João, vamos ler a partir do verso 18. Jesus está dizendo: não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Vale um amém? Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, perturbou-se, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E aqueles que entenderam, que creem no que eu li, digam amém. E se você acredita mesmo, digam amém mais forte. Prestem muita atenção. A cena é a mesma. Jesus está na noite em que Judas irá lhe trair, e ele solta uma palavra. O escritor João solta uma palavra aqui neste texto que lemos, para nos dizer qual foi uma outra reação de Jesus na hora que ele foi traído. Observe aí o versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Diga: Jesus angustiou-se. Nesta noite eu quero dizer a você que na noite que Jesus foi traído, ele demonstrou ser um homem sentimental. Jesus não era um homem casca grossa, em que você fazia tudo para ele e ele não esboçava nenhuma reação. Jesus não era casca grossa. Jesus, em nome da divindade,
e até da humanidade, ou talvez fosse melhor dizer, em nome do machismo, você nunca via em Jesus uma reação abstrata. Se algo fosse raivoso, Jesus tinha raiva. Por 2 vezes a Bíblia mostra Jesus tendo raiva. Se algo fosse alegrável, Jesus se alegrava. Jesus se alegrou várias vezes. Quando as crianças vieram a Jesus, é impossível acreditar que Jesus estava carrancudo com aquelas crianças no colo. Mas quando era para se entristecer, quando era para se angustiar, quando era para se perturbar, Jesus também se perturbava. Muitas pessoas não param para imaginar num Jesus sentimental. Ontem eu mostrei a você um Jesus de propósito. E você tem que ser um homem de propósito, mesmo enfrentando uma luta. Você tem que ter propósito na vida. E hoje eu quero falar sobre um Jesus sentimental. Não diga que diante de certas lutas da vida você não se entristece. Pode ser que você não esboce tristeza. Por vários motivos o ser humano não esboça tristeza. Às vezes não demonstra tristeza e angústia porque não quer preocupar outras pessoas. Pai e mãe de família sabem do que eu estou falando. Às vezes com a tristeza maior do mundo e não demonstra para os filhos não ficarem piores do que eles. A luta por dentro, a angústia matando, pai e mãe sabem. Às vezes se escondem para chorar no banheiro, para não demonstrar para os filhos. Pastores e pastoras sabem quantas vezes nós, em nome de um ministério, não esboçamos nenhuma lágrima, nenhuma reação de tristeza, quando o nosso coração está como o de Jesus, muito abatido. E antes de estudar sobre isso de novembro para cá, eu confesso para os irmãos que eu tenho lutado comigo para eu não demonstrar que estou feliz, quando eu deveria demonstrar que estou triste. Eu preciso educar um povo para entender que se Jesus demonstrou estar triste naquela noite da traição, é necessário de que quando eu estou triste, eu também confesse pelo menos para algumas pessoas que aquilo está me entristecendo, e que isso não é sinônimo de fraqueza. O evangelho, do jeito que muitos estão pregando, parece que ele está tentando blindar a sua alma para não entrar nenhum sentimento. Aliás, há quem condene os sentimentos e os 5 sentidos humanos, e que a fé não tem nada a ver com o sentimento, e agora nem o amor tem a ver com o sentimento, e até hoje eu não entendi como que eu demonstro amor sem ser através de um afeto. E como que eu posso demonstrar a minha fé sem mostrar nenhum sentimento, se a Bíblia está cheia de homens que se derramaram diante de Deus e disseram coisas tão preciosas quanto esse hino que eu acabei de cantar? Na noite que Jesus foi traído, o Senhor Jesus aqui está denunciado por João, vamos usar essa expressão. João disse que ele se perturbou. Jesus se perturbou. Por que Jesus se perturbou? Eu digo já, ele se angustiou porque tinha motivo para se angustiar. Você também se angustia. O servo de Deus muitas vezes cai até numa angústia do inferno,
Davi caiu na angústia do inferno, Jesus caiu na angústia da morte. Ele sente angústia aqui na noite da traição e sente angústia no Getsemane, e é capaz de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Tu sabes o que significa isso? Significa dizer que a angústia bateu no coração de Jesus e ele pensou que não ia esperar para sexta-feira à tarde, morreria naquela madrugada mesmo. Jesus demonstrou sentimentos aqui de perturbação, mas não foi somente aqui. Ele já tinha passado por esse sentimento uma vez de se perturbar. Vocês poderiam raciocinar comigo com o que João escreveu no capítulo 11, verso 13. Diz que Jesus, quando viu Marta e Maria chorarem, diz que ele se perturbou. Viu? Ele se perturbou. Quando ele viu Marta e Maria chorando, ele se perturbou, se angustiou. Ele viu a lágrima de Maria e a lágrima de Marta, e diz que ele se angustiou, se perturbou dentro de si. Acredito que isso está me dizendo uma coisa: que homem de fé também sofre aqui dentro. O homem de fé e a mulher de fé também sofrem aqui dentro. Jesus era Deus e sofria aqui dentro, mas também não era para menos. Eu vou dizer já já, você já deve estar entendendo por que Jesus ficou assim. Mas você sabe o que significa angustiar-se e perturbar-se? Angustiar-se significa agitar-se por dentro. E quando a Bíblia fala que Jesus se agitou por dentro, ele agitou os seus sentimentos e até o seu sangue. Quando você se agita emocionalmente, quando você se agita interiormente, seu sangue passa a circular de maneira diferenciada, sua batida cardíaca é outra, sua pulsação sanguínea é outra, sua pressão pode subir ou baixar, e em alguns casos, como falei ontem, pode trazer até uma doença rara. Ele estava angustiado. Perturbar-se aqui é agitar-se interiormente. Não foi somente aqui, mas também eu falei na sepultura de Lázaro, quando ele viu as duas irmãs de Lázaro chorando, ele se condoeu tanto com o choro das duas, que ele também se perturbou. Lá na frente Paulo vai dizer: quando alguém estiver chorando, chore também. Quem está me ouvindo? Diz que ele olhou para Marta e Maria, pastor Flávio, pastor Cabral, pastor Anailton. Quando ele olhou para Marta e Maria chorando, ele já viu Paulo vai escrever lá na frente: chorai com quem chora. E ele sabia que ia ressuscitar o rapaz, ele sabia que ia resolver o problema, mas ele começou a chorar também, porque uma das marcas do verdadeiro cristão é se adaptar ao ambiente. Diga amém. Se você chega num ambiente de alegria, de gozo, o crente se adapta ali e comunga daquela alegria. Se você chega num local de luto e de tristeza, o crente também se adapta e sente a mesma tristeza. Ô irmão, vou te falar uma coisa: quando uma pessoa perdeu um ente querido, faça que nem Jesus, demonstre tristeza. É a pior dor do mundo. Jesus sabia tanto que ia ressuscitar Lázaro, mas derramou lágrimas, se perturbou quando viu as irmãs dele chorando. E aqui na frente ele se angustia outra vez. Agora dessa vez não era com pena de ninguém, não era nem com pena dele. Meu Deus, preste atenção. Não era nem com pena dele. Que você sabe que existe. Chico Anísio, quando estava perto de morrer, alguém perguntou: Chico Anísio, você tem medo de morrer? Ele disse: tenho não, eu tenho pena. Ele disse: tinha pena dele. Jesus não estava com pena dele,
Ele não chorou com pena dele. Jesus chorou porque, ou Jesus se angustiou diante da cena da traição, porque Jesus, humanamente falando, sabia de uma coisa: a pedrada que Judas iria lançar nele iria ser pior do que o martelo dos soldados. Está me ouvindo? A pedrada que Judas acertou em Cristo era pior do que o fato de Pilatos entregá-lo para a multidão e para ser crucificado. E você lembra que Pilatos, na interrogação que ele fez a Cristo, teve uma hora que Jesus disse: Pilatos, vai se aquietar, porque aquele que me entregou tem maior pecado do que você. Por que Judas tinha mais pecado do que Pilatos? Qual é pior? É entregar Jesus aos soldados ou entregar Jesus logo para a cruz? Aparentemente Pilatos tinha um pecado maior, mas Jesus diz: quem tem pecado maior é Judas. Sabe por quê? Ele diz aqui: porque ele andava comigo, porque eu investi nele, porque eu dei poder a ele para curar, porque eu não fiz diferença entre Pedro, que era bom, e ele. Porque quando eu fui lavar os pés, eu lavei dos 12, eu não deixei Judas de lado. Quando eu fui dar poder contra os demônios, eu dei aos 12. O meu poder funcionou nas mãos de Judas. Judas comia comigo, Judas me conhecia, Judas foi o único homem que eu chamei de amigo. A nenhum dos outros eu chamei assim meio que por cima, dizendo: já não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigos. Mas foi algo meio que geral. Mas chegar para um e dizer: você é meu amigo? Só Abraão. Então Jesus disse: isso é muita ingratidão. E ele começou a se angustiar, se perturbar, aquele sentimento batendo na porta: como pode? Aquele que eu tanto investi, aquele que eu tanto acreditei, o cargo mais alto da minha obra eu entreguei a ele, e ele levantar contra mim o seu calcanhar, para que se cumprisse as escrituras. Ele diz: aquele que come comigo, esse está para me trair, é ele que vai me trair. Então foi isso que angustiou Jesus. Foi isso que angustiou Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: a pedra pode pesar 1 quilo. Se ela for lançada de longe, quando ela chegar em seus pés, ela perdeu a força. Mas se ela pesar o mesmo quilo e ela for lançada de perto, ela quebra você todinho. Então a pedrada de Pilatos não doeu muito em Jesus, não. Doeu a de Judas. E por isso que Jesus se angustia. E essa angústia, essa perturbação foi forte. O fato de ser traído por alguém de perto, o fato de ser traído por alguém que ele confiou, que ele deu a mão. Parece-me que a cena se repete em muitos casos. Parece que o homem que mais Jesus investiu foi Judas. E esse a quem Jesus mais confiou, foi o que mais lhe causou transtorno. Não é que parece que Jesus está repetindo na terra o que tinha acontecido no céu? Porque no céu o anjo que mais Jeová se confiou foi Lúcifer, pois foi ele quem o traiu. E hoje eu estava aqui meditando nessa palavra, pensando que nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Pois não é que tem gente que parece que vai trair o Espírito Santo, quando ele diz: eu curo, eu liberto, eu revelo. Tem gente que diz: acabou o Espírito Santo. Inclusive eu fui disciplinado uma vez de uma igreja por causa disso. Será que isso não é uma traição ao Espírito Santo?
Eu fiquei muito triste com um pastor que uma vez me convidou. Ele tem o nome de pastor, misericórdia, mas ele soube que eu cria nessas coisas, e ele disse: venha pregar em minha igreja. Eu sei que você virou pentecostal, que acredita em tudo, pode vir pregar em minha igreja, que a minha igreja aceita você. Você pode acreditar até em sapo. Será se isso não é uma traição ao Espírito Santo? Parece que a cena começou no céu, do homem mais próximo de Jeová traí-lo na terra com o filho foi Judas, e quem sabe na época do Espírito Santo muitas pessoas também estão querendo abortá-lo, traí-lo. Ah, meu irmão, e não é que parece-me que certos pecados contra o Pai, como o de Lúcifer, não teve perdão, porque Lúcifer está sobre a terra como Satanás. E Judas recebeu perdão? Jamais. E quanto ao Espírito Santo, olha se não se encaixa: aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Respira fundo e diga: mistério de Jeová. É só uma questão para você raciocinar. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aprendendo nesta noite acerca de Judas, nesses dias. Jesus estava perturbado por causa de Judas, porque Judas iria traí-lo. Mas você poderia perguntar: bispo, eu tenho traidores? Eu digo para você, no mínimo um você tem, ou teve, ou terá. No mínimo um. Você não se livra. Você não é melhor do que o seu Senhor. Se você já teve, tudo bem. Se está tendo, ou se vai ter, não sei. Mas você precisa saber detectar um traidor. O traidor, ele não apenas trai, ele tem outras qualidades. Eu vou dizer qualidades, mas seriam defeitos. O traidor tem características que lhe acompanham. Vou lhe dar algumas características de Judas, que se aplicam a qualquer pessoa traidora. Primeiramente, todo traidor é cínico. Repita comigo: cinismo. Mais forte. Para você descobrir um traidor, observe se ele é cínico. Você lembra quando Jesus estava dizendo assim: um de vós me trairá? Todo mundo perguntava: Senhor, quem é? Como foi que Judas perguntou? Judas disse assim: Senhor, será se sou eu? Ah, bicho cínico da cara lisa. Porque, Senhor, será se sou eu? O demônio já tinha vendido o homem, e chega para Jesus e diz assim: será se sou eu? Quando você quiser conhecer um traidor, olhe se ele é cínico. Em segundo lugar, alguém me ouve, solta um amém. Para você conhecer um traidor, número 2, todo traidor é crítico. Eu não estou falando daquela crítica construtiva não, que eu faço para você, você faz para mim, para construir o ambiente. Eu estou falando de crítica para derrubar. Todo traidor é crítico. Lembra daquela mulher que derramou aquele perfume sobre Jesus? Como foi que Judas disse? Judas disse o quê? Que desperdício. Todo traidor é crítico. Não faz isso não. Faz não. Tu vais lá para o brejo dirigir aquele culto? Manda o povo dirigir lá. O bispo fica lá naquela casona lá, e tu fica subindo de moto, gastando teu combustível. Isso é desperdício. Todo traidor é crítico. Número 3, todo traidor é interesseiro. Quem me ouve? Quando você vê uma pessoa interesseira, é porque ela tem características de traidores. Lembra de Judas? A Bíblia diz que ele disse assim, olha como ele era interesseiro. Poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres, mas João, que não deixava nada passar, escreveu no rodapé. Ele não disse assim porque tinha cuidado dos pobres. Ele disse isso porque era ladrão e roubava tudo que colocava no cofre. O bicho era ruim, era interesseiro.
Eu não estou falando de gente interessada. Todo homem tem que ser interessado, mas não interesseiro. Não confunda interessado com interesseiro. O interessado poderia dizer que é o homem de propósito, mas o homem interesseiro só faz se cair, só faz se aparecer o money. É o Deus Mamon que está com ele. Ele olha para o dinheiro, se cair dinheiro ele faz, se não cair ele pode fazer, mas é demonstrando toda a tristeza do mundo. O combustível dele é dinheiro. Crente verdadeiro não é movido a dinheiro, é movido pela graça. Judas era interesseiro, número 3. Se você encontrar e lutar com alguém interesseira, tome cuidado que ele tem caminho, tem índole de traidor. Mas número 4, todo traidor tem a síndrome da insatisfação. Alguém me ouve? Todo traidor é insatisfeito toda hora. Ele nunca está satisfeito. Você vê, segundo a palavra que nós lemos, que nós conhecemos, ele viu aquela mulher, Judas viu aquela mulher ajudando o ministério de Jesus, e o que foi que ele disse? O seguinte: eu não estou satisfeito com isso não, isso era para ter vendido e dado aos pobres. O pensamento dele era outro. Todo mundo ficou satisfeito, até Jesus ficou satisfeito. Cale sua boca, que ela me ungiu para a sepultura. Jesus estava satisfeito, mas ele estava insatisfeito. O traidor é sempre assim, ele nunca se dá por satisfeito. Toda hora ele tem uma coisa para botar defeito. Você conhece alguém que só vê defeitos? Ou só eu que conheço? Você conhece alguém que só vê defeito? Levanta a mão, quem conhece? Cuidado, se fosse teu marido, é um Judas carioca. Se for tua mulher, está caminhando, precisa repreender. Se for um filho, tome cuidado. Se for um pastor, pode orar. Porque todo traidor tem essa característica de insatisfação. Cuidado, você que é esposo e só encontra defeito. Você que é mulher e só encontra defeito. Você que é membro de igreja e só encontra defeito. Também cuidado com aquele empregado seu, com aquele amigo seu que só enxerga defeito em você. Porque você não tem só defeitos, você também tem características maravilhosas. Você não conhece alguém que só encontra defeito em você? Nunca lhe dá um elogio? Você conhece alguém que nunca lhe deu um elogio? Só diz bomba com você? Você já corta caminho para não escutar a bomba? Você conhece alguém que você, se pudesse, não via? Porque causa pânico em você? Porque só vê defeito em você? Todo traidor é assim, encontra defeito em tudo. Mas vamos continuar. Todo traidor, em número 6, é fingido, é hipócrita. Quem está me ouvindo? Todo traidor é hipócrita e fingido. Ei, Jesus disse assim: dentre os 12. Como é que essa praga ficou 3 anos e meio no meio de 12 homens de Deus e ninguém percebeu? Como é que esse infeliz ficou 3 anos e meio roubando e ninguém percebeu? A resposta é uma só: fingimento. Entendeu? Fingimento. Se passava por um dos 12 sem ser. Todo traidor é fingido. O fingido, ele diz que ama sem amar, ele diz que é sem ser, ele diz que sente sem sentir, ele diz que não sente sentindo. Além de uma coisa, outra. Ele é fingido e mentiroso. Quantas vezes alguém perguntou: Judas, quem é você? Sou um dos 12, e o homem de mais confiança de Jesus, viu? Ele era fingido entre os 12. Então, irmão, não tenha isso por anormal. Você pode encontrar um demônio no meio dos crentes.
você pode encontrar um capeta no meio da igreja. E você que se converteu agora, não se escandalize. Vocês que aceitaram Jesus agora, já se convertem sabendo. Amanhã ou depois vocês podem se dar com um Judas dentro da igreja. Viu? Pode se encontrar, não se escandalizem, fiquem na de vocês, porque Jesus disse assim: olha, todo traidor é fingido, ele se parece, mas não é. Só com o olhar divino é que você pode detectar o fingido. Todo traidor é fingido. Mas vamos lá, parecido com o interesseiro. Número 7, todo traidor é materialista, gosta de coisas materiais. Viu? Quando você vê uma pessoa que você percebe que gosta mais do que você tem do que de você, pode se afastar desse demônio. Viu? Você já viu? Escuta, gosta mais do que você tem. Por isso que Paulo, quando chegou em Coríntios, ele disse: epa, eu quero é vocês, não é o que vocês têm. Paulo usou a mente, porque se alguém perceber que você quer o que ele tem, mas não quer ele, logo ele se afasta. O traidor é assim, ele quer seu talento, ele quer o que você tem, mas quando você não tiver mais, ele se afasta. Judas era materialista, chegou e disse: quer que eu entregue o homem? Me entrega, onde é que está? Digo: não. Você sabe onde é que Jesus está? Sei, eu sou discípulo dele. Me diga, rapaz, onde é que ele está? Digo: não, só dá se você me pagar. Se você me pagar aí 30 moedas de prata, que é o equivalente a 120 dias de trabalhador, eu entrego. O bicho era materialista, gostava do que você tem, entendeu? Ou você não acha que existe gente hoje assim? Ou você não conhece história de pessoas que valorizam mais os bens materiais dentro da casa de Deus e o que você tem? Meu irmão, esta semana me mandaram algo que eu vi, parece que foi o irmão Ailton Magalhães que me mandou, a história de um senhor de 80 anos, casado com uma mulher de 82, com Alzheimer, em fase agravante, e outras complicações biológicas. Aquele homem de 82 anos chegou no hospital, sentiu um problema lá e mandou medir sua pressão. E o homem disse: você tem que ficar aqui para a gente fazer alguns exames em você e tudo. E aquele homem parece que ia perder o último voo, e vexado: faça ligeiro, faça depressa, faça ligeiro, depressa, eu preciso sair daqui logo, saia, faça logo, doutor, o procedimento, eu preciso sair. O doutor olhou e disse: você tem alguma coisa mais importante do que sua saúde? Ele disse: não, porque o senhor me pergunta? Ele disse: não, é porque eu estou tratando de sua saúde e o senhor é doido para sair. O que está acontecendo com o senhor? Ele disse: não, é que a minha esposa, ela sofre de um mal, perdeu a mente, e ela está lá no, onde é? Asilo, onde fica um abrigo de idosos, e eu marquei com ela que eu teria um almoço, eu marquei de ir ter o café da manhã com ela. O médico olhou e disse: mas meu amigo, você está aqui doente, eu tratando de você, e você preocupado com um café da manhã com a sua esposa? Ele disse: sim. Ele disse: mas sua esposa é doente e ela nem sabe quem é você. Aí aquele idoso disse assim: disseste bem. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Pode aplaudir a Jesus. Eu sei quem é ela. Eu sei quem é ela. Judas não faz assim. Judas, quando o seu amigo adoece, ele abandona. Quando seu amigo não tem mais o que lhe entregar, ele deixa para lá. Isso não é amor. Por trás de tudo está dizendo: Judas não ama você, Judas ama o que você tem. Cuidado com aquela pessoa que anda com você. Você percebe que é olhar no que você tem. Você compra uma coisa, me empresta bem cedo, me empresta de tarde, me dê. No dia que você não puder dar, se ele ficar com raiva é porque ele é Judas, porque você nem sempre pode arrumar o que tem. Tem horas que você pode servir,
mas tem horas que você tem que dizer gentilmente um não. E olha que tem gente que sabe dizer um não maravilhoso, mas nem isso o Judas aceita. A gente estava falando essa semana de um casal aqui da igreja, vou dizer quem é, aqueles dois irmãos ali. Nós estávamos na reunião de pastores tratando que a irmã Berê e o irmão Francisco, eles dizem um não de maneira tão amável que a gente aceita com carinho. Deus abençoe vocês dois. A gente estava tratando ali, e tem muita gente na casa de Deus também assim, mas tem gente que nem isso aceita, porque quer o que você tem. Aquele homem disse: a minha mulher não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Se você imaginar quem é Judas e quiser descobrir onde é que tem um traidor, olhe se ele é materialista. Mas em último lugar, se você quiser conhecer um traidor, saiba de uma coisa: todo traidor, por onde ele passa, ele deixa um rastro. Só quem não vê é quem não quer. Todo traidor deixa um rastro, e o rastro dele é de sujeira. Na época de Jesus, uma das coisas mais lindas que podia existir era a saudação com o ósculo santo. Jesus até ignorou quando chegou na casa de Judas, de Simão uma vez, e Simão não beijou seu rosto. Jesus disse: eu cheguei em sua casa, você não beijou meu rosto? Porque era um costume da época. Mas olha o que é que Judas faz: pega algo precioso como o ósculo, o beijo, e ao invés de dizer: olha, Jesus está ali, está acolá, vamos trair de outra maneira, ele diz: eu vou pegar a coisa mais preciosa, que é a saudação com o beijo, e eu vou contaminar essa saudação. Quem é que quer mais saudar com o beijo? Porque a saudação com o beijo virou uma coisa pejorativa. E vale dizer uma coisa para você: ainda que a Bíblia mostre outros Judas na Bíblia, você ainda quer botar o nome do seu filho de Pedro, mesmo ele tendo negado Jesus. Você ainda aceita alguém colocar o nome do seu filho de Ananias, mesmo ele tendo negado o dízimo. Você ainda aceita colocar o nome de alguém até de Safira, mas você não aceita botar o nome do filho de Judas. Bota o nome do seu filho de Judas para ver se aceita. Não tem quem queira, mesmo dizendo que a etimologia da palavra significa Jesus é o Salvador, Deus é maravilhoso, equivale até a Judá do Antigo Testamento. Você não quer, falou em Judas, você não quer saber nem se é irmão de Jesus. Na hora que você vai lá para a epístola, diz: misericórdia, esse cão escreveu esse livro. Não foi o cão não, foi o irmão de Jesus que escreveu lá. Mas o nome de Judas contaminou. Por onde o traidor passa, ele contamina. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Quem encosta perto dele se contamina. O nome dele ficou contaminado, a saudação ficou contaminada. Por favor, que Deus te dê olhos de águia e revelações para contemplar quem é Judas, para você não cair numa pior. Por isso que Jesus se entristeceu, por isso que Jesus se angustiou, porque Judas era tudo isso, e por fim ele bolou uma traição para o Senhor Jesus. Por isso que Jesus se angustiou, por isso que Jesus chorou, por isso que Jesus se amargurou e demonstrou o seu sentimento, dizendo: estou perturbado, porque eu digo uma coisa para você, sinceramente falando: traidores trazem perturbações mesmo. Se você não se perturbar com traidores, você não é sensível, você não é um homem de sentimentos, uma mulher de sentimentos. Tem gente que diz assim: levanta a cabeça, rapaz, está tudo bem. Você diz que está tudo bem sem estar? Você diz que está tudo bem com um traidor na cola, um traidor querendo lhe pegar, um traidor querendo amarrotar você, derrubar você. Jesus disse: não, eu estou triste mesmo, eu estou arrebentado por dentro, porque eu investi nesse Judas. Ele era para ser um Pedro, era para ser um Bartolomeu, era para ser um Mateus, um escritor da minha palavra, mas o bicho é ruim, não aproveitou as oportunidades. Judas não presta. Jesus disse: eu estou arrebentado, eu estou angustiado dentro de mim. E eu quero perguntar a você: Jesus foi fraco por isso? Foi não. Eu quero dizer a você: viva seu momento de tristeza quando for necessário. Viva seu momento de tristeza quando for necessário.
Não fique morrendo, dizendo que não está sentindo, estando. Eu não estou lhe aconselhando colocar nos maiores holofotes, ou então nas redes sociais, eu estou triste. Tem gente que usa as redes sociais para tudo, estou triste. Outros vão lá e colocam tanta coisa boba lá. Acordei agora, não quero nem saber. Tomei café agora, não quero nem saber. Para que colocar isso na internet? Acabei de escovar meu cabelo. Eu não estou mandando você nas redes sociais colocar, estou tomando diazepam. Estou dizendo então. Estou tomando Rivotril, Sebrilin, Gardenal, não sei se não tem esse negócio. Estou tomando. Não estou mandando você fazer isso. Eu estou dizendo que você tem pelo menos 11 pessoas, aleluia, quem glorifica a Jesus. Você tem pelo menos 11 pessoas ao seu lado, que você pode desabafar e contar o que está acontecendo com você. Jesus disse, estou angustiado, estou perturbado. João disse, eu estou percebendo que o mestre está angustiado. Aí colocou lá, o mestre está perturbado, está arrebentado por dentro. Jesus demonstrou seu sentimento, e você também tem que entender que você não é de pedra. E você, quando chegar em casa que vê seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa de cabeça baixa, triste, você pode até dar uma palavra, levante a cabeça, o Senhor é contigo, conte comigo, tal, mas por favor não diga, deixa de ser besta, deixa de ser trouxa, porque trouxa é você, que não sabe o que significa sofrimento interior, sofrimento da alma. O mestre do mestre, quando se sentiu traído, ele se sentiu arrebentado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, para a glória de Deus, eu quero te dizer uma coisa: quem causou aquilo no coração de Jesus foi uma pessoa. Você já viu alguém dizendo, eu estou triste, angustiado por causa de meu cachorro que me fez uma raiva? Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu? Meu cachorro me fez uma raiva, eu estou angustiado com ele. Alguém já viu? Um porco, um cavalo. Quando a gente está angustiado, é geralmente por causa de uma pessoa, ou de duas pessoas, ou de mais de uma. Ou aquela pessoa nos traiu, ou aquela pessoa nos abandonou, ou aquela pessoa morreu, ou aquela pessoa foi embora, ou aquela pessoa está deixando a gente de lado. Às vezes é só uma pessoa que o diabo usou, ou a vida preparou para nos causar angústia e tristeza na alma. Eu quero dizer a você, às vezes o homem mais forte do mundo é aquele que chora, e que se abate, e que se angustia, e demonstra. Sabe por quê? Que quando ele demonstra, ele desabafa sua alma. E quando ele guarda a angústia e a tristeza dentro de si, eu vou lhe comparar o que significa guardar tristeza e não demonstrar. Pegue uma bola de sopro e uma hora ela estoura. Por isso, quando você estiver abatido, desanimado, diga para alguém. E você que ouve, dá uma palavra de ânimo, assim vai dar certo, Deus vai te curar, levante a cabeça, mas nunca diga que é invenção. Porque doenças psicológicas existem, mas não significam dizer que são invenções. A pessoa está sentindo do mesmo jeito. Mas muitas vezes o homem mais forte, ou que adquire mais fortaleza e mais força, são aqueles que demonstram os seus sentimentos. Eu pergunto a vocês, Jesus era forte? Sim ou não? Quem acha que Jesus era forte, diga amém. Pois ele era um homem sentimental. Sentimental. Aí Paulo disse assim, Filipenses 1, 5 e diante: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está nos desafiando a termos também sentimentos. Você vai se alegrar com alguém que está lhe traindo? Com alguém que você passou 3 anos investindo nele e agora ele se levantou contra você?
Você vai se alegrar? Eu quero te dar um recado nessa noite para você que é traído. As coisas de Deus são totalmente inversas, pastor Anailton, do ser humano. Sabe por quê? Na ótica humana, o homem mais perdedor do mundo é o traído. Olha para cá. Na ótica humana, o perdedor é o traído. Pode glorificar a Deus que não é. Vai, glorifica a Deus. O perdedor não é quem é traído. O perdedor é o traidor. Pois Jesus Cristo disse lá em Mateus 28:14, disse assim: eu vou ser traído, mas ai daquele que me trai, era melhor para ele nunca ter nascido. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Era melhor não ter vindo aqui, era melhor não ter comprado isso, era melhor não ter viajado, era melhor não ter casado, era melhor não ter se empregado, era melhor não ter recebido dinheiro. Tudo bem, mas Jesus dizer, era melhor não ter nascido, significava dizer, era melhor ter sido abortado, morrido na barriga da mãe. E sentença terrível é essa. Eu quero terminar dizendo uma coisa a você aqui. Jesus se angustiou, se perturbou, mas não se irou. Não confunda tristeza e angústia com ódio e raiva. Jesus sempre se angustiou. Creio que sempre que ele olhava para Judas, sabia que Judas estava lhe traindo. Por que que ninguém ficou sabendo? Cá para nós. Eu pergunto a você, Jesus sabia que Judas era ladrão? Sim ou não? Respondam. Jesus sabia que Judas esperava o povo sair da igreja para ele carregar o dinheiro do cofre? Sabia ou não sabia? Você acha que Pedro sabia? Responda. Sabia não. Que se Pedro soubesse, ó, miserável, miserável, eu vou te matar, covarde, miserável. Tu quer roubar Jesus, condenado ladrão sem vergonha? Sabia não, Pedroca não sabia. Se Pedro soubesse, o couro tinha comido de esmola do espinhaço de Judas, a faca tinha entrado na barriga dele, a peixeira tinha entrado. Mas sabe o que Jesus fazia? Jesus tirava, minhas irmãs, tragam as ofertas. A Bíblia conta de mulheres que traziam as ofertas, botava aqui. Maria Madalena era quem botava mais, que Jesus expulsou 7 demônios dela. Ela dizia, coisa boa é viver sem capeta, coisa boa é viver sem pomba gira. Aí eu vou dar uma oferta na casa de Deus. Aí Judas esperava todo mundo sair, roubava, botava aqui. No outro dia dizia, a paz seja convosco, irmão Pedro. A paz seja convosco, irmão Pedro. Como é que tá, irmão Pedro? Irmão Pedro pensando que o homem era bom. A paz do Senhor, irmão Judas. Jesus é muito fiel, aleluia, que botou tu, logo tu para ser tesoureiro. Um homem melhor do que tu não tem. E a faca na cintura. Se Jesus dissesse, Pedro, tu não sabe de uma coisa, Judas carregou 15 reais ontem na igreja. Pedro dava uma surra dele naquele dia de faca, naquele dia. Mas por que Jesus não disse? Sabe por quê, irmãos? Eu vou só dizer, porque Jesus nunca se irou com Judas. Ele era triste, mas não era irado e nem revoltado, nem tinha desejo de vingança. Você pode ser sentimental sem ser revoltado. Você pode ser sentimental sem ser enraivecido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe teus sentimentos. Eu quero dizer para você, Jesus não precisou mandar Pedro matar Judas. Ei, você não precisa mandar matar seus traidores e nem amaldiçoá-los. Leia o texto que você vai ver só uma coisa. E aqui eu termino. A Bíblia diz que Judas, quando estava na mesa, Jesus não fez nada com ele. Ele entregou até a ceia para ele. Mas chegou a hora que o próprio Judas se levantou e se foi. Se foi, vendeu Jesus antes. Se foi,
foi entregar Jesus depois, e depois ele foi se enforcar. Ele foi 3 vezes. Ele foi vender, ele foi entregar e foi se enforcar. Seu traidor não precisa de você enforcá-lo. Esqueça. Levante a mão e diga: eu mesmo não vou enforcar ninguém. Vai. Diga mais forte. Diga: por mim ele vive 200 anos. Vai. Eu não lanço uma palavra contrária. Vai. Agora baixa a mão que eu vou dizer. Aquele que usa de engano não ficará em pé. Judas, o mesmo Judas que caminha para atrair Jesus, é o mesmo que caminha para colocar uma corda no pescoço e se enforcar. Sabe por quê? Porque traição é um demônio. O mesmo que demônio que cega uma pessoa para atrair quem ajuda, é o mesmo demônio que cega o cara para ir e tirar a própria vida. É o mesmo demônio, é o mesmo Satanás, é a mesma entidade. Não cegou Judas para atrair o mestre? Não cegou Jesus, não cegou Judas para atrair o Senhor dos senhores? Ele não estava cego por dinheiro? Aquele mesmo demônio que cegou ele pelo dinheiro, cega ele e diz: olha, você só vai ver essa árvore, aqui está a corda, bota no pescoço e pule, que é melhor você morrer enforcado do que viver. Esse é o final de Judas. E você nessa noite vai sair daqui com o sentimento de Jesus, sentimento de perturbação, sentimento de tristeza com qualquer pessoa que se levanta contra você, mas ao mesmo tempo você não vai deixar o ódio entrar na sua alma. Seja limpo, não deseje a morte de ninguém, não deseje que o seu traidor caia. Mas eu te digo nesta noite, aqueles que têm sentimentos de tristeza não são fracos, esses são fortes. Às vezes os fracos são os que reprimem seus sentimentos. Aprenda com Jesus, meu filho. Jesus Cristo na Bíblia, ele se entristece e se alegra, ele também se enraivece. Você tem liberdade de ter raiva também. Bispo, crente tem raiva, mas tem demais. Jesus tinha. 2 vezes você pega Jesus com raiva, e a priori, escute, na Bíblia, Jesus é cordeiro, mas também é leão. Tem horas que ele é cordeiro, é bem mansinho, meu filho, mas tem hora que ele é leão. Se entrar ele rasga. Quem entendeu a palavra, glorifique a Jeová. Como cordeiro ele é manso, e como leão ele é valente. Aleluia. Você também é do cordeiro e é leão. Tem horas que você tem que ter sentimento de tristeza e de angústia, mas tem horas que você tem que ter raiva. Raiva do pecado, raiva das traições, não do traidor, mas das traições e do que não presta. Na noite da traição, Jesus me ensinou a ser um homem sentimental.